Olá pessoas, eu sou a professora Annelise e no vídeo de hoje eu vou falar sobre dois conceitos bastante importantes no ensino de história, que é a ideia de mudança e permanência. Se você chegou agora no canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Já aproveita para se inscrever, ativa o sininho também do lado para receber as notificações. Tem vídeo novo aqui no canal toda quinta-feira às 7 horas da noite. Se você não conhece, aqui no canal tem toda essa playlist para jovens professores de história, que é dedicada a dar dicas, a fazer reflexões para você que está começando agora a sua carreira como professor, como professora e precisa de uma ajudinha aí para começar as suas aulas. É por isso que eu decidi fazer alguns vídeos nessa playlist para falar de alguns conceitos que são bastante importantes no ensino de história. Então hoje eu vou falar sobre a ideia de mudança e permanência e como a gente utilizar esses conceitos nas nossas aulas. Primeiro é importante lembrar vocês que mudanças e permanências, ou mudança e permanência, são conceitos que estão bastante em sintonia na história. Dificilmente, num período histórico, nós vamos ter grupos que estão totalmente satisfeitos com a situação que eles estão, né? De diversas vezes nós vamos ter ali questionamentos à situação social, política, econômica, e esses questionamentos podem ou não levar a determinadas rupturas, a determinadas mudanças. Por isso que essa ideia de mudança e permanência vai ser falada muito em conjunto aqui no meu vídeo. Eu estou bastante inspirada também num verbete do livro do Dicionário de Ensino de História, e é por isso que eu vou deixar no link aqui também a referência desse livro, se você quiser se aprofundar um pouco mais sobre o assunto. Então, como eu disse, ao longo da história nós temos aí disputas e muita tensão, né, por mudanças ou até mesmo por permanências, pelas coisas permanecerem como estão, certo? Para elas se conservarem, vamos dizer assim. Por isso que a gente precisa pensar nesses dois conceitos quando a gente for dar uma aula e pensar a nossa aula, que eles devem estar explícitos na nossa fala e no nosso fazer, na nossa prática do dia a dia. Então, mesmo quando a gente for falar, por exemplo, de permanência, em momentos históricos que as coisas parecem não mudar, estar até meio paradas, por exemplo, quando a gente falar para os nossos alunos sobre o período da colonização, de 1500 até 1822, o Brasil foi uma colônia, tem a vinda da família real que altera nosso status, mas ainda somos pertencentes a Portugal, enfim. Parece que permaneceu, então somos uma colônia, aquilo permanece. Mas nós não podemos esquecer que dentro de todo esse longo período houve tentativas de ruptura, de mudança. Então nós temos, por exemplo, as revoltas, as conjurações. Então temos, por exemplo, em 1789, as revoltas em Minas Gerais, né, pela separação do Estado, para o Estado de Minas deixar de ser uma colônia e se tornar um país independente. Temos a Conjuração Baiana também, no século XIX, enfim. Mesmo quando certos momentos parecem iguais, parecem ali que não se acontece nada, nós temos dentro desse período, né, movimentos de tensão, de ruptura. E aí, se a gente for pensar nesse exemplo da Inconfidência Mineira, a gente pode pensar que Tiradentes foi enforcado, foi esquartejado, teve todo um abafamento dessa revolta. Para além, né, mais para frente, lá no final do século XIX, nós vamos ter o uso da imagem de Tiradentes como um mártir, como um herói. Então, de ser considerado um traidor da coroa portuguesa, ele passa a ser considerado como um herói da república, né? Aquela república que estava se iniciando. Então, vocês já sabem desse exemplo histórico, mas eu estou colocando ele aqui para que a gente possa pensar como existem essas mudanças e essas permanências, mas como a escrita da história também é influenciada por esses movimentos. Então, esse tipo de alteração, nós temos que estar ali o tempo todo mostrando para o nosso aluno quando a gente vai falar do nosso conteúdo, da nossa periodização. Outro exemplo que a gente pode trazer também, a escravidão. Então, quando a gente vai ensinar para o nosso aluno sobre o período da abolição da escravidão, o 13 de maio de 1888,
e tudo aquilo que a gente já conhece, a gente não pode, não deve ficar parado naquele fato em si. Então, na data 13 de maio, naquela situação, é preciso fazer uma problematização desse momento, como eu já falei no outro vídeo sobre problematização, tá? Mas é importante também pensar as mudanças e as permanências em torno do conceito de escravidão. Então, fazer o nosso aluno entender que durante um longo período de tempo a escravidão foi a base do trabalho no Brasil, que a ideia de que uma pessoa pertencia a outra, que o corpo dela podia ser vendido, podia ser trocado e não pertencia a ela, tudo isso vai se alterando, porém hoje nós também temos leis que falam sobre o trabalho análogo à escravidão, que vem numa condição não só de venda e troca da pessoa, né, do trabalho não remunerado, mas também de condições degradantes e humilhantes de trabalho. Enfim, pensar nesse processo, né, que houve com o conceito de escravidão. A mesma ideia a gente pode pegar da Idade Média. Então, por um longo tempo, a Idade Média é considerada a Idade das Trevas, e a gente vê muito isso nos nossos alunos, a gente ouve muito falar disso na internet, na escola, e aí a gente vai desconstruir este conceito de Idade das Trevas. Como que isso vai ser feito? Pensando de onde veio esse nome, né? Por que a Idade Média foi chamada assim? Como a Idade Média hoje ela é estudada? Quais são as novas descobertas, vamos dizer assim, sobre esse longo período? Então percebam que em diferentes momentos nós podemos refletir sobre essas mudanças, essas permanências, quando nós vamos fazer a nossa aula, preparar o nosso momento ali com o nosso aluno. Você pode me perguntar também, mas como que eu faço para tratar de mudanças e permanências de uma forma mais lúdica, por exemplo, com o sexto ano, né? É muito tranquilo também. Você pode trazer, por exemplo, para falar sobre a antiguidade clássica, você pode falar sobre a situação das mulheres naquele contexto e como que é a situação das mulheres hoje em dia, pensar nos direitos da cidadania, por exemplo. Você pode falar sobre a moda, sobre a fotografia, sobre o design nas propagandas. Os alunos gostam muito dessa parte visual, então é interessante você trazer imagens, por exemplo, da moda, como as mulheres se vestiam há 50, 60 anos, como as mulheres se vestem hoje, contar para os alunos da história do biquíni, da proibição do tamanho do biquíni na praia, enfim, tudo isso é um pouco mais lúdico, mas também coloca de forma prática para o aluno como a história lida com essas mudanças, essas permanências, como isso pôde se alterar, né, essa moda se alterar até os dias atuais e por que hoje nós temos essa diferença, enfim. São sugestões também para você utilizar em sala de aula. E para finalizar, a gente não pode esquecer que, por mais que nós não vamos focar numa história factual, que se atenta a datas ou resgatar o passado, as datas elas são importantes para que o nosso aluno possa considerar essas permanências, essas mudanças, para que ele possa contextualizar a história e perceber a história como um processo. Então, não é incentivar o seu aluno a decorar, mas que ele entenda e contextualize aquele século, ou aquele ano, aquele dia, enfim, que você está colocando ali em sala de aula. Então é isso, jovens professores, essa foi só uma pequena reflexão para abrir o debate pra gente. Se você gostou desse tipo de vídeo, coloca aqui nos comentários. Se você tem alguma sugestão de aula também, pode colocar aqui e até o próximo vídeo.